Nós dois é que fazemos o podcast. O Antônio Prista, Cidadãos de Falámos uma Maputo, vez ao telefone. QP50, Sim. ok? Tudo bem? Também vamos. Sim, pode entrar. Yeah, tá aqui, o seu lugar é este. Aqui. Vou passar para ali. Explica lá, Stuart, como é que funciona. Como Até funciona? porque Hã? a primeira parte que funciona é que isto já está no ar com o cartaz e o som vai acontecendo. As pessoas que estão a entrar já sabem que vamos, né? Ok. Então já estamos a conversar e vamos conversando. Vamos conversando. Vocês não estão a ser entrevistados, né? E, portanto, se quiser fazer perguntas, também pode fazer. Ok. Tá bem, né? Tipo, quais foram as nossas motivações para começar o podcast? Já sabe que o CIP é nosso parceiro, né? Se Eu participamos em associações. conheci a Quitéria naquele episódio naquele episódio da manifestação delas que foi cancelada e levaram-nos para qual foi a esquadra? 18ª esquadra. Acho que Yeah, eu 18ª tenho muitas experiências Já temos experiência das quadras, né? Uma das mulheres anteriores, né? em 2021, sim. 2021. Sim. Eu fui lá. Ele Eu fui lá foi. para perceber bem, porque queria fazer um post sobre isso. Então fui conversar com elas para saber o que é que tinha acontecido. Ficaste preso também. Não, ele foi depois. Eu já fui depois. E foi engraçado porque eles receberam, estava uma advogada, né? Uma Sim, jurista, estava a Quitéria, estava assim um corpo bem, coisa que era para me esclarecerem tudo, como é que as coisas tinham. E vou dizer uma cena, aprendi muito naquele dia. Oh, Estás a ver, né? Em relação às leis que existem sobre tu te manifestares, que havia coisas que eu não sabia. Por exemplo, escreves uma carta para o Conselho Municipal, não é a pedir, mas é a informar. Se não te responderem... Desculpa, peço para que se aproxime um bocadinho a mesa. Ok, assim. Então, então explicaram... Isto aqui é ao contrário. Estamos atrasados, um Tem que se minuto. Hein? adaptar. Epa. Arranca. Então, tu escreves uma carta, porque se tu não careces de autorização, Sim. tu tens de informar, né? Tens de informar. Por exemplo, quando eu me fui manifestar sozinho ali. Na minha escola não sai água, na minha escola senta no chão. Vai, por que que a escola não? Todo serviço público. Queremos dar uma coisa para manter cagado no uso. Então, você vai amarrar sua Na minha escola não sai água, na minha escola senta no chão. Vai, por que que a escola não? Todo serviço público. Queremos dar uma coisa para manter cagado no uso. Então, você vai amarrar sua Na minha escola não sai água, na minha escola senta no chão. Vai, por que que a escola não? Todo serviço público. Queremos dar uma coisa
o governo? Não, Não, não é sei. insulto. Alguém me Depende do disse- que considera. Alguém me disse hoje, quando eu soube, né? Porque eu soube hoje que a Quitéria disse, cuidado, pode ir preso. Por golpe de Estado. Não é qualquer crime. Então, a Quitéria é ativista social há mais de 13 anos e eu conheci a Quitéria no Observatório da Mulher, numa altura, por acaso, uma altura muito crítica. Foi, se te lembras bem, foi por causa daquela manifestação vossa que foi cancelada pela polícia e vocês foram todas presas, né? E eu conheci, eu fiz questão de ir lá para saber o que é que tinha acontecido na realidade, porque preocupam-me, são coisas que me preocupam a mim, acho que preocupam os cidadãos conscientes. Portanto, temos aqui duas pessoas que dominam as suas áreas e hoje a conversa é sobre associações, se vale a pena ou não, mas também vamos focar muito outros aspectos que estão relacionados com as responsabilidades das associações, não é, Sherba? E eu talvez acho que estávamos já um bocado a pensar isso também, que é quando a gente fala associações é uma instituição, né? Tu instituis uma associação, tens que legalizar, quer dizer, um grupo de pessoas quer fazer alguma coisa, pessoas não necessariamente ligadas a uma organização ou tal, elas querem fazer alguma coisa e a nossa lei prevê que estas pessoas podem se juntar, né? E de forma muito organizada, documentada, estruturar e institucionalizar essa coletividade e a partir daí passam a responder com um nome jurídico, portanto um nome legal, né? E a gente estava a perceber essa diferença. Uma coisa é a gente se associar para fazer uma coisa e fazer, né? Mas isso não é uma associação, né? Como tal, isso é uma coletividade. Então estaríamos a separar as duas águas. O que é as pessoas se juntarem a fazer alguma coisa, ou um momento em que tu precisas, às vezes, de abrir uma conta no banco, passar um recibo ou uma declaração, um documento formal, e tens que ter esse carimbo, esse nome legal para alguém responder por um grupo, né? E aí entra nestas associações. E vale também lembrar que esta conversa vem muito a reboque da abertura para a Assembleia Municipal e que hoje em dia podemos ir lá como cidadãos sem estar ligado a um partido, podemos ser membros do Parlamento, da Assembleia Municipal. E eu aí lanço essa pergunta, quantas pessoas é que sabem sobre isso? António Prista, tu que fazes parte desse movimento, se calhar gostaria de perceber melhor qual é a responsabilidade do movimento, o que é que o movimento faz em termos de atividades, em termos de pensamento e ver qual é a diferença que existe entre o movimento e uma associação, né? Porque o movimento também é associativismo, faz parte desse... Né? Vamos lá tentar ver a opinião. Olha, eu faço parte de uns 3 ou 4 movimentos e o único que se estruturou, criou estatutos, Assembleia Geral, Conselho Fiscal, blá blá, deu barraca. Porque os movimentos, no caso dos cidadãos de Maputo, é um movimento mesmo. Foram pessoas que se juntaram ad hoc, fizeram um texto sobre os perigos de como estava a crescer a cidade, escreveu, eram à volta de umas 50 pessoas, acho eu, que depois vai reduzindo, não é? E o propósito era refletir e elaborar propostas sobre a cidade, porque a cidade estava... A motivação era, no meu caso, é porque eu estou a fazer pesquisa desde 92 sobre a saúde da população escolar de Maputo e comecei a ver que estava piorando em vários aspectos, motivados pela maneira como se estava a urbanizar. Isso motivou-nos, a gente juntou-se. Nunca nomeámos chefe, não há... Claro que há os mais dinâmicos, né? Vamos distribuindo as tarefas conforme, mas não temos uma estrutura executiva. Às vezes tivemos um ou outro apoio de organizações para coisas que exigem alguns meios. Não há uma solução para muitas coisas. Neste caso, sim, porque a nossa proposta é refletir e propor soluções. Então, pontualmente, precisamos de algum apoio e vamos nos pendurando em organizações que nos podem... Mas nós não temos estrutura nenhuma, nem se perguntares quem é o líder, ninguém sabe. Há quanto tempo é que vocês... Desde 2015, 14. E quais são os efeitos
O efeito é que quando alguém não está motivado, quando não há uns que empurram, as coisas param. Mas nós também não temos, não há problema em parar, porque nós não temos uma função diária executiva, né? Por exemplo, se temos um projeto agora, vamos fazer educação sobre como se portar na coisa. Então a gente faz o projeto, monta os filmes, faz as coisas, depois as coisas vão parar. Não há uma estrutura. Eu queria entrar agora, Prista, mais no aspecto das propostas que vocês fizeram ao Conselho Municipal. 37 propostas e como é que quais foram os resultados? Olha, quando nós fizemos em 2015, nós queimámos algumas pestanas. Sabes, quando fazes uma reflexão e depois fazes umas... Porque o princípio do movimento é que não reclama sem fazer proposta de solução. Não há... Isto não devia ser assim e depois... Então são concretas. Se lês, estão lá concretas. Isto. Sim. Algumas delas a gente sabe que mesmo nós próprios não sabemos muito bem se vão funcionar, porque gerir uma cidade é complexo. Mas o conceito que nós temos é que nós não podemos fazer nada se não for associado ao Conselho Municipal. E em 2015 criou-se um grupo de 20 vereadores, diretores do Conselho Municipal e 20 técnicos e cidadãos do nosso lado, que se misturavam muito, porque conhecíamos todos. E, alguns até eram do nosso grupo, viraram vereadores, não é? E começámos a discutir proposta por proposta. Chegámos à terceira, o Conselho Municipal, na altura, cortou o diálogo, porque percebeu-se que a nossa ideia não era... As nossas agendas eram um pouco diferentes. Nós estávamos a falar na qualidade de vida da cidade e eles estão a falar de outras coisas. Foi retomado o diálogo. Mas eram prioridades? Onde é que vocês divergiam? A questão é a seguinte, vamos pegar um exemplo. Nós propunhamos que se retirasse imediatamente os carros dos passeios. Okay. E eles diziam, não é possível porque as pessoas não têm sítio para estacionar. E a gente dizia, nós ajudamos a consciencializar, ajudamos com o nosso know-how a fazer primeiro uma campanha, em vez de começar logo a pôr chamuça, né? Aquela coisa, uma campanha, explicar porquê e a solução. E, então, parqueamento, a gente punha soluções de parqueamento. Olha, parqueamento, esses terrenos todos baldios aí, que se for um cidadão comum que não constrói, arranca-lhe o terreno. Há empreiteiros aí que têm terrenos há 30 anos e que não fazem nada, mas ninguém pode tocar porque é o senhor X ou o senhor Y. Eu vou falar depois. É um facto. É um facto, não é? Eu vou dar um exemplo. O Facim está como está há quantos anos? Ali podia ser um bom parque de estacionamento, toda a gente se ri. E não vais apanhar nada. Eu já vi o desenho do projeto ali da Facim. Há quantos anos? Há quantos anos? Pelo menos há uns 10 pronto. anos. E o que é que acontece ao cidadão comum se não construírem dois? Quitéria, tem que dizer alguma coisa sobre isso, estou também a rir muito. Se calhar até começar por dizer que eu costumo dizer que a nossa Constituição da República é das mais progressistas que existem. Não sei que distração houve naquela altura. Mas progressistas. Sim, mas tem de haver sempre um mais. Não, é progressista. Não, eu estou mesmo para pegar a parte positiva e dizer que o direito à associação, tal como falávamos em relação ao direito à manifestação, que independe de qualquer tipo de autorização, o direito à associação também no conceito que está na nossa Constituição não precisa de reconhecimento jurídico. Ou seja, a Constituição vai definir a associação como todo agrupamento de 2 ou mais indivíduos, quer dizer, falam de 10 ao nível da lei, mas a associação fala do direito à livre associação para prosseguir um objetivo comum. Só coloca restrições em relação a associações do tipo armadas, associações que promovam violência, xenofobia. É a única proibição que existe na nossa Constituição. De resto, o direito à associação é um direito livre. Ela vai dizer, a nível da lei das associações, a lei 8, que o reconhecimento jurídico vai dar facilidade para abrir uma conta bancária, como referiu, para ter uma estrutura governativa, uma estrutura que é reconhecida para determinados efeitos jurídicos, mas em termos de eu constituir a minha associação, a nossa Constituição protege. Eu posso ter a minha associação e não precisar ir ao Ministério da Justiça e dizer, olha, esta associação. É por isso que até depois, quando conversamos sobre o contexto eleitoral, a lei já fala de grupo de cidadãos eleitores proponentes. Nem vai necessariamente buscar esta necessidade de ser uma entidade formal com toda aquela estrutura. E esta é uma das coisas que nós aprofundamos muito, porque este ano havia uma intenção de aprovar uma lei de organizações sem fins lucrativos, que felizmente uma campanha
conseguiu travar, pelo menos adiar, mas que trazia muitas restrições ao direito à associação, e um dos principais instrumentos que nos permitiu colocar foi mostrar que é contra a Constituição, que a Constituição não prevê que haja este tipo de restrições, porque a liberdade de associação abre este campo todo. Então, Quitéria, nós podemos bater palmas a quem escreveu o contexto. o contexto dele. Sim. O contexto da entrada para o multipartidarismo, para terminar a guerra, foi de alguma forma também um ativador para todo aquele entendimento. A verdade é que a Constituição é de 90, um pouco antes do Acordo Geral de Paz, um pouco antes das primeiras eleições multipartidárias, mas o contexto contribuiu bastante e houve bom senso de todas as partes para aceitar esta Constituição, que cada vez mais vemos alguma tendência a voltar-se aos artigos e dizer, mas este artigo precisamos mudar, acho que estávamos distraídos naquela altura, mas já é preciso reconhecer. Então, tu achas que posso considerar que há um arrependimento? Não sei. Não, o que eu acho é que o que aconteceu, eu não costumo falar nessas coisas em público, mas, até porque acho que está na altura dos mais jovens, não é? Eu sou da geração, não é? Mas a intenção, estás a ver, Tom, a intenção é exatamente essa, é que dos nos próximos programas vão aparecer mais jovens. Não é? Pois, e portanto já fiz. Yeah. Mas o que eu acho é que se perdeu. Eu acho que há duas coisas. Há uma grande interesses muito grandes, fora das ideias das pessoas que às vezes os representam, para que a gente construa uma sociedade fascista, vamos dizer assim, não é? Ditatorial. E há um bocado de paranoia também. E há falta de referências. Muita gente nem se apercebe. Não é? O que aconteceu, por exemplo, naquele dia que vocês foram, aquilo é um absurdo absoluto. Não é? É ilegal, não se podiam fazer aquilo. Como pai, como mais velho, senti-me envergonhado, não é? Que alguém, falei até com amigos que são do governo, disse que não estás envergonhado pelo que está a acontecer, que isto não é possível. Aliás, eu escrevi em cima, não é? Eu via ele e o meu neto a fugirem do gás lacrimogéneo, e eu fui escrevendo um post que fiz e mandei até para os meus amigos, porque eu fui da Frelimo muito tempo, desde jovem, não é? Antes mesmo da independência, e mandei dizer, olha, não foi isto que a gente combinou. Tudo bem, a gente pode ter diferentes. E o grande problema hoje é que a gente já não tem programas. Se vocês ouvirem a campanha eleitoral, o que é que os políticos dizem sobre o seu programa? Agora para o município. Eu estou fora anterior. Aliás, se alguém está a me ouvir, era bom. Qual é o programa? O que é que vais fazer na cidade, no caso? Yeah. Não tem. Nós somos os melhores, aqueles são os piores. E nós sempre somos os a criticar a tipo oposição, futebol, né? A minha camisola é azul, verde, vermelho, não importa. Nós sim, eles não. Estamos vazios de conteúdo, não temos programas. Mas não é? eu acho que o nosso primeiro governo era progressista. Não sei se era uma distração, mas era uma lógica, porque naquele contexto, mais velhos aqui para me desmentirem ou não, mas era uma visão, né, para a frente, de construção do país, etc. Absolutamente. Naquele contexto. E depois, na verdade, se nós formos analisar, quer dizer, caiu um avião com uma cúpula lá dentro, né? Caiu. E essa cúpula, essa ala perdeu o espaço e veio outra. E se calhar não estavam distraídos, mas foi essa mudança que veio acontecendo, e depois a gente abre para o mercado, etc. Então, a título, assim, pensando na associação, eu lembro que eu cresci em juventude aqui, depois fui estudar fora uma coisa no Brasil, com uma coisa associativa muito forte e coletivista muito forte, de juventude, de universidades, etc. Quando eu volto para cá, eu vejo o esvaziamento do associativismo. Já pessoas parecem que tinham alergia de se associar. E eu acho que foi muito pouco da quebra daquele momento que teve de um associativismo até de Estado. Né? Eu penso, Sherba, que eu vivi muito intensamente essa fase. Eu devia ter para aí 15 anos quando se deu a independência, e o nosso envolvimento como jovens dentro de associações criadas, tipo OJM, esse associativismo mesmo sendo de um partido único. Eu acho que em 1992, quando se dá essa virada para a democracia e a abertura para a criação de novos partidos políticos,
as pessoas queriam, havia muita gente que se queria desligar daquele sistema. Eu, por exemplo, hoje, quando faço uma visão daquilo do passado, eu até acho, por exemplo, achava engraçado os grupos dinamizadores para um certo efeito. E os grupos dinamizadores, por exemplo, acho que os grupos dinamizadores deviam existir, não com aquela mentalidade de coisa, mas como um centro de unir as pessoas, onde as pessoas se encontravam, trocavam ideias, aqueles que não tinham televisão vinham à televisão juntos, todos em comunidade, estás a perceber? Essa parte para mim que eu achava positiva, mas havia muita coisa junta nessa altura que era preciso desligar, haver um afastamento. Sim. Yeah. Eu acho que é um conjunto de fatores e é preciso considerar o contexto com todos esses fatores lá congregados. A verdade é que o processo de construção do Estado moçambicano teve as suas falhas, teve os seus acertos. Mas, a dado momento, o nosso acordo geral de paz foi um acordo de paz sem reconciliação. E nós nunca paramos para pensar o quão esta falta de reconciliação criou um pilar para que nós, num processo de desconfiança mútua, fôssemos nos abraçando por cima da mesa, enquanto por baixo da mesa procuramos colocar armadilhas uns aos outros. Espera aí, Quitéria. Olha, eu vou desfazer essa tua linha de pensamento. A África do Sul teve uma experiência da reconciliação, criou-se um comitê para isso. Comissão de verdade E vou dizer uma cena, a África do Sul deve estar pior do que nós estamos aqui. Não, mas é que a reconciliação não é teoria, não é uma instituição. Okay. E por que eu trago um pouco disto? É que há muitos fatores que nós devemos elencar. Mas eu vou dar um exemplo prático em relação ao meu associativismo. Okay. Eu desde-me conheço como... Quer dizer, eu nunca vivi ativamente em algo diferente do associativismo. Mas quando eu estava a fazer o ensino superior, eu estava a fazer Psicologia Social e das Organizações. E para terminar o meu curso era obrigatório fazer um estágio profissional. Eu, na altura, já estava no associativismo. Saí de chefe de departamento de assuntos sociais académicos na Associação de Estudantes da UEM para o Parlamento Juvenil, onde fui ocupando diferentes espaços. Mas porque eu tinha que fazer o estágio profissional, eu procurei uma empresa de recrutamento de seleção, que era uma grande empresa, que estava alinhado com a saída profissional. Fiz o estágio profissionalizante e no fim eles disseram: Quitéria, nós temos uma oferta de emprego para ti, para ficares aqui, nós gostamos do teu desempenho. E eu disse: obrigada, eu estou muito feliz pela oferta, mas eu quero trabalhar no associativismo. Eu fiz aquela escolha naquele momento. Mas a seguir, ninguém é capaz de imaginar como a sociedade reage. É aquela coisa da tua família geralmente perguntar aos seus pais: que tal, a Quitéria já está a trabalhar? Ah, sim, ela está lá no Parlamento Juvenil. Ah, está a fazer tempo, né? É um bom Você é como os artistas. Quando perguntam o que é que você é? Sou artista. Não, onde é que trabalha? Onde é que trabalha? Tipo, as pessoas não só não levam a sério o associativismo, e não estou a dizer que o associativismo tem que ser necessariamente um emprego, mas é uma escolha de vida, é um caminho. Quer dizer, o processo de criação de consciência revolucionária, de consciência de engajamento, parte da forma como nós olhamos o ativismo e como nós vivemos o ativismo. Mas o ativismo também ao longo do tempo, porque era também um daqueles sticks, eu costumo dizer, para colocar nos estándares das Nações Unidas que nós cumprimos com os padrões de democracia, de governação, como as eleições. Então, foi criando-se um modelo em que o associativismo também se tornou um mercado de emprego. E nós não criamos uma veia das pessoas, de nós termos uma consciência que realmente eu estou a escolher a paixão pelo ativismo, eu estou a escolher o associativismo como aquilo que contribui para mudar de alguma forma a minha sociedade, para resolver um problema concreto que eu identifico. E é por isso que nós vamos depois começar a diluir esta ideia de que não há manifesto, não há agenda, porque a pergunta inicial é: o que é que nos leva para lá? Por que é que nós estamos a concorrer? O que é que nós estamos a trazer? Por que é que nós escolhemos o associativismo? Então, a sociedade onde nós caímos é um pouco consequência de todo este processo político, econômico, até cultural, como nós constituímos o nosso Estado, mas também como sempre foi construída esta ideia de que a Quitéria está no associativismo, ela deve ser da oposição. E não é deve ser da oposição porque ser da oposição é uma opção. É que ser da oposição só está lá na folha para nós aceitarmos que o país é democrático. Mas, na verdade, nós diabolizamos toda a escolha e liberdade que a pessoa possa exercer,
que é um Isso é pecado verdade. capital. Não, aprendemos há bocado que ONG significa olho na grana. Talvez. Mas olha, queres dizer alguma coisa? Eu queria passar. O CIP, o Centro de Integridade Pública, está agora numa campanha, né, para fazer valer esses conceitos, esses preceitos que as associações deveriam ter. Qual é a importância para ti que o associativismo tem em relação à política e, neste caso específico, às eleições? Associar é próprio da nossa essência. Quer dizer, nós como seres humanos vivemos associados. Nos associamos para problemas muito concretos, quer seja nos nossos prédios, nos nossos bairros, nos nossos condomínios, no nosso grupo de futebol, como deslocados. Quer dizer, muitas das vezes o conceito é que resolvermos um problema é muito mais fácil quando nos associamos, quer porque são muitas mentes a pensarem no mesmo problema, quer porque também são muitos braços a resolverem, a agirem. Quando nós falamos das eleições, nós estamos a dizer que as eleições locais, pela sua definição, são uma forma de colocar o cidadão local no poder, trazer o poder mais próximo do cidadão. E o conceito de descentralização era esse, não muito de desconcentração do poder, ou seja, não muito de delegar funções, mas de permitir que eu, como uma cidadã... Mas há um tabu nisso, não há tabu? Há um tabu. Há muito, sem dúvidas. De tal forma que a última revisão da lei sobre as autarquias, todo o processo de centralização, nos fez um grande retrocesso. É verdade que o grupo de cidadãos eleitores proponentes ainda pode apresentar candidaturas, mas antes nós tínhamos esta prerrogativa de, como indivíduo da minha autarquia, os cidadãos entenderem que eu devo concorrer e como lista também eu poder concorrer para a Assembleia. Hoje, eu só posso concorrer através das listas, quer seja de partidos, de coligações e de grupos de cidadãos eleitores proponentes. As pessoas sempre têm este tabu que deixa a política para aqueles. Por quê? Porque nós não fomos educados que quando há um problema de falta de espaço no passeio para andar e eu discuto com os meus vizinhos que esses carros estacionaram mal e eu não tenho espaço para andar, isto é uma questão de política. É sim. Quando há um problema com o livro escolar e eu estou a discutir no Chapa que este livro não deveria ser assim, eu estou a discutir a política de educação do meu país. É uma questão de política. Quando não tem transporte Então é suficiente, responsabilidade de todo política. e qualquer cidadão. Eu queria só dizer em relação a essa coisa dos carros no passeio. O Antônio Prista, sabes que o teu pai hoje não trouxe carro porque sabia que não ia conseguir espaço para estacionar. E ele recusa-se a estacionar no passeio. Eu acho que quem prega, estás a ouvir, tem de praticar. Sim. E aqui há muita pregação sem prática aqui, né? As pessoas dizem uma coisa, mas por trás fazem outra. Sim. Né? E nós aprendemos assim, aprendemos no dia a dia. Isto é uma conversa livre, né? Sim. Pena não ter um copinho aqui. Assim, na minha cabeça, a Quitéria é uma política e não uma associativista. Quer dizer, aquilo que eu estou a ouvir falar agora. Sabe, nesta sociedade, no mundo, se criam muitos clichês, né? Politicamente correto, dizer sustentável, ou ativista, ou etc. Eu acho que para já eu acho muito importante analisar o passado, mas muito mais importante para que sirva de base para a gente projetar o futuro e fazer coisas. E eu acho que as associações, têm 3 viés. Não é associação, este movimento de juntarmos. Eu também sou dessa associação dos condónimos, por exemplo, ou dos amigos do Bilene, que também temos, e o futebol que se joga, tudo isso é isso. Mas eu acho que a gente deveria... A primeira coisa é que acho que se inverteu um pouco. Está a dar uma má imagem do que é associativismo, que é o que é que vamos fazer para ter dinheiro? E não, queremos fazer isto e precisamos de dinheiro. Isto é uma primeira doença, né? Nós não temos um propósito. Eu, por exemplo, tenho o TP50 e a gente sabe o que é que quer fazer, né? Temos lá bem definido. E, infelizmente temos que procurar dinheiro. Não é, vamos arranjar... Isso é movimento associativo, não é? Esta é a primeira coisa. Vocês fizeram este programa, com certeza, estou a imaginar... mas se for o caso, dá lá uma parte,
Vocês não fizeram isto para ganhar dinheiro, vocês fizeram isto com este propósito, mas vão precisar das máquinas. Sim, precisamos de algum dinheiro para pagar as máquinas. Obviamente. Até temos Tudo aqui combinado está a que vamos custos, abrir né? espaço para pessoas contribuírem, Exatamente. no sentido de nós termos principalmente Exato. as coisas básicas com Mas não desviar a sustentabilidade. conversa. Né? Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós temos pouca tradição de associativismo, também por medo. Também. Há outros fatores. Então é difícil. E as pessoas hoje não acreditam. Epá, não vale a pena, não sejas pateta. Não é? E eu lembro no outro dia que eu fiz um post sobre os cartões, a obrigatoriedade da vacina. E no dia seguinte, por coincidência, julgo eu, o Conselho de Ministros aboliu a obrigatoriedade da vacina, porque aquilo estava a atrapalhar a sério. Estava a fazer turistas a voltarem para trás e por aí fora. E eu recebi dezenas de mensagens a dizer: epá, funcionou. E muita gente, as pessoas mandam-me coisas: podes falar sobre isto? Eu digo: mas porquê eu? Porque hoje não há um desânimo. Não é? Hoje há um desânimo. E depois põe o Stuart como divo e dão-lhe uma responsabilidade que se calhar aquele cidadão que está-te a dizer qualquer coisa deveria fazer. E as redes sociais contribuíram muito para isto. Eu fico com a sensação que já disse o que disse. Há pouco propósito, intenção. E nós, por exemplo, nos da cidade é a mesma coisa. Nós éramos muitos, mas alguns pensavam que ali ia rolar grana. Quando vem... Olha, vou dar um exemplo final só, para ver esta questão da grana. Um salário de um professor universitário implica que ele faça ensino, pesquisa e extensão. Faz parte do seu salário. Mais de 90%, para ser simpático, dos professores só fazem investigação se lhes pagarem. Isto é um absurdo. Mas hoje tudo é... Epá, há dinheiro. Então esta coisa tem que se reverter. E depois confunde-se um pouco, e eu acho que se confunde um pouco, associativismo com política no sentido de políticas. Não é, há um político que é aquele que define políticas, ou contribui para definir políticas. O movimento associativo pode ser só para jogar futebol. Ou para tratar de conta do condomínio, que é política, né? E por aí fora. Então isto confunde-se um pouco. E às vezes eu sinto nestes movimentos que se fala muito nos direitos, nisto, naquilo, mas depois diz, ok. E eu lembro-me naquele dia eu liguei, eu não conheço a Quitéria, liguei para ela e disse: qual é a vossa estratégia? Qual é o vosso plano e objetivos para eu entender o que é que vocês... Porque eu fiquei admirado de ver uma pessoa ali e curiosa. Liguei-lhe, até falámos aí uma hora ao telefone, e foi a única vez que falámos na vida, porque eu admirei, eu vi-me naquela idade. Né? Vi-me eu e alguns do que mandaram deitar gás lacrimogéneo. Ou pelo menos têm o poder para parar, porque foram jovens... E nessa altura também apanharam porrada do governo colonial. E não foi pouca. Era cacete da polícia, chamava-se. Era a polícia de choque. Como se chamava. Yeah. Tinha um cacete e uns tipos com um braço assim, né? Então, muitas vezes estes movimentos não têm claro o que é que queremos, objetivos claros, estratégia e plano. E a gente vê eles perderem-se um pouco. Em síntese, era mais ou menos isto que eu queria. Eu queria só abrir o leque. Vai. Não, eu acho que é muito interessante porque há um aspecto que tocou muito importante, que é a questão do medo. Que nós fomos educados com uma cultura de medo e que este medo faz com que nós não possamos expressar as nossas aspirações, mas também que não possamos participar. E isto que estava a dar como exemplo é o que acontece todos os dias. As pessoas param na rua, param em qualquer lugar que encontram e dizem: olha, muito obrigada por estar a falar por nós. Epá, nós não podemos falar. E quando perguntas: mas nós não podemos falar porque... mas sabes como é que é o país? Aqui se mata quando as pessoas falam aqui. Quer dizer, e as pessoas acabaram criando este... Quer dizer, é uma força de bloqueio que mesmo quando nunca aconteceu com a pessoa, ou quando a pessoa tem certeza que não vai acontecer consigo, a pessoa acaba usando isso como machucação para não avançar. E compreendemos, porque quer dizer, a cultura de medo ensina-se assim: basta matar um, basta perseguir um, basta prender um, para fazer toda a gente ficar com medo. Só pelo decurso da marcha 18 de março, nós até hoje estamos a apoiar pessoas que estão com processos disciplinares no serviço, por terem participado na marcha, ou por terem assinado o documento, mesmo sem faltar ao serviço, estão com processos de transferência, não só. Agora, há um outro aspecto também importante. Eu acho que é típico. Não há nenhum momento na Constituição da República ou em qualquer outro dispositivo que nos impede de ser ambos. Eu sou uma ativista política e social, eu assim me intitulo, e até gosto.
Eu compreendo que é importante nós definirmos com alguma clareza e perceber que uma associação pode escolher, optar, só ser uma associação de jogadores. Mas nós olhamos alguns países como na América Latina, em que um jovem do movimento estudantil, presidente de uma associação de estudantes, ficou o primeiro presidente da República com os seus 35 anos. Quer dizer, vemos situações em que movimentos... Aliás, quando nós olhamos para o movimento de libertação do nosso país e a história que nos contam, nos inspira a sermos muito mais e a fazermos muito mais, porque os movimentos de libertação nem eram assim e fizeram revolução. É verdade que no fim... Estou a pedir falar para não perder bem. As pessoas às vezes dizem, mas vocês o Sherba interrompem muito as pessoas quando estão a falar, mas às vezes é preciso que a pessoa para não perdermos o fio Mas da é que meada. temos uma senhora aqui. Sim. Uma senhora que fala Vai ter muito que falar bem. 7 pá. vezes, vai ter que falar 7 vezes mais Mais do que do que nós. nós. A estatística diz isso. Não? Fala muito bem. Mas acho que eu chego assim a uma conclusão muito rápida, depois de ouvir o Prista e ouvir a ti, Quitéria. É que eu acho que esse conceito do associativismo, eu acho que varia contextualmente. Eu acho que no contexto de um país como Moçambique, que passa por essa miséria toda, vou usar mesmo a palavra, esta é uma palavra que eu quero usar, passa por essas misérias todas, que é transversal a todas as áreas, estás a perceber? Eu acho que o associativismo tem de ter um papel ativo, estás a ver? E deve se imiscuir-se na política, e eu acho que deve. Epá, num país em que as coisas correm todas normais, estás a ver? O associativismo tem outra cara, porque não precisa. Tu vais para uma Suécia, desculpem-me esta comparação, não há comparação nenhuma, mas é só uma experiência. Vais para uma Suécia em que, por exemplo, o governo todo vai de bicicleta para o escritório, pá. Estás a ouvir, as casas onde eles vivem são as casas. Não tem salário. Não tem salário. Percebes? O associativismo vai fazer o associativismo. É para mim beber uma cerveja. Estás a perceber, né? Plantar flores no Agora, jardim. Por isso que na Suécia nem tem tem uma a taxa mesma de conotação, alcoolismo, nem deve ter. Num país como o nosso, nós ainda estamos em construção. Eu queria advertir com isso tudo. A malta, às vezes, quando falamos sobre isso, vocês estão a reclamar, mas Moçambique é um país novo, só tem 50 anos de independência. Não podes comparar com um país que já tem 250 anos de independência, pai. Mas é assim, quer dizer, há países que a malta sabe que se nós muitas vezes estamos aqui a reivindicar e dizer assim, não há diferença, nós somos tão inteligentes quanto são os europeus, não sei o quê. Pá, vamos ver o caso da Alemanha, pá, o tempo que eles levaram depois da guerra, o tempo que eles levaram para reconstruir aquela potência que é hoje, que não tem nada, não tem recursos, não tem rio, não tem nada, aquele país vive de serviços. E é uma das grandes potências. Temos aqui o pertinho, Ruanda. Estás a perceber? Okay, as pessoas que a malta fala de Ruanda, atenção que eu quero dizer tudo, que eu sei tudo, que as pessoas dizem depois. Mas Ruanda tem um ditador, o Kagame é um ditador. Mas é para o quê? Esqueçam essa parte ditatorial. Ele que nos e dá vamos ver. aulas também, não é? Meu Deus. Agora caí nessa ratoeira. E onde é que não há ditador também? Está a ver, né? E o Ruanda é um país para limpinho, para Queremos ser todos ditadores, pelo menos copiar as boas partes. Boas partes da ditadura. Eu acho que era só para dizer isso e dizer assim, eu acho que o associativismo aqui tem que ter uma outra cara, porque a nossa realidade é diferente da dos outros países. Não, e mais do que, ou além de comparar, não é? A comparação serve às vezes para inspiração, não é? Ou para não se inspirar. São referências, né? A gente olha para a Suécia ou para a Ruanda, onde for, são referências. Okay, como é que se calhar eu gostaria que fosse ou não gostaria que fosse, e essas comparações às vezes servem mais para nos orientar ou reorientar. E pronto, também queria aproveitar aqui. Há perguntas aí, Sherba? Ou ainda não há? Há uns comentários daqui a pouco. Há comentários, né? Só mais ver perguntas, respondemos. Mas eu ser queria mais... explorar mais essa possibilidade, a possibilidade das associações. Então, deixa-me ir lá. Eu queria conduzir para lá também. Vai, sim, senhora. Perdi agora, mas e se a gente está, se é comparar Suécia, não sei o quê, se a gente está com um modelo de Estado que é aquele modelo, né? Porque no fim o modelo de Estado é um modelo que vem de uma certa cultura, uma certa região, então temos que ver como é que funciona. Não é que tenhamos que fazer igual, mas a mecânica é uma. E como a nossa Constituição também é uma cópia, então se nós para operarmos temos que entrar nessa cópia e desfazê-la e refazê-la à nossa medida, mas pelo menos
como é a legislação, tudo o esquema é aquele, também estamos a operar daquela forma mesmo não querendo. Se a legislação é essa, se o Estado é de direito, né? Mas queria lançar essas perguntas que na nossa conversa anterior fomos acumulando, que é qual é a importância dessa Assembleia, né? Não sei se a gente sequer entende o que é Assembleia. A gente vê Assembleia, deputados, carros de luxo e tal, mas qual é a importância? E estamos a pensar na municipal, né? Estamos a pensar nesta escala, um pouco nós estamos um bocado em campanha de cidadania, em campanha de... O programa está um pouco nesta reta do recenseamento, no sentido de vamos lá votar, vamos lá decidir os nossos... Né? Então, ampliaria também para entender associações. São associações para jogar futebol, são associações para decidir as questões das artes, da música, são associações se calhar uma associação para jogar futebol também tem os seus interesses dentro da municipalidade. Valorizar o desporto, criar uma nova mentalidade que seja mais progressista em relação à política desportiva deste país que está cheia de problemas. Ok, nós estamos a falar muito. Quando temos duas pessoas aqui que têm de falar. Qual é a importância do cidadão? Ao pensar assim. Portanto, temos alguém do associativismo aqui, temos alguém da cidadania. Então, pessoal, era interessante ouvir isso. Eu disse há bocado, quando vinhamos, eu pedi boleia, exatamente porque não. Aqui daquele que tem um nome parecido com o meu. E eu estava a dizer, vocês chamaram-me para falar, aliás, não chamaram, a gente conversou, o que eu gosto de falar agora é da cidade, de outras coisas também. Associativismo é uma coisa que, aliás, eu não pertenço a quase nenhuma associação, é mais movimentos, né? A ideia, eu percebo pouco disto, mas para mim, e quando eu quis dizer associativa política, muitas vezes a gente tem que se meter em política, é tudo político, na verdade. Não? O que eu estava a dizer era... Desculpa lá, qual foi a pergunta? A pergunta foi o papel do cidadão dentro da Assembleia, de uma Assembleia Municipal. É uma dificuldade muito grande levar... A Assembleia Municipal, na minha opinião, devia ser a Assembleia Regional de cada... No caso de Maputo, que é o que eu tenho. Devia ser por várias regiões, porque as realidades são muito diferentes. Sociodemográficas e físicas. Né? Sim, devia haver assembleias. Só quando se pensa Assembleia aqui, pensa-se logo em dinheiro. Porquê? Porque o deputado tem que receber, depois tem que ter o presidente que tem carro, secretárias, não sei o quê. Quer dizer, é um absurdo de gastos. Aliás, mas se tu estás a vir como cidadão, tu já tens que... A Assembleia devia ser uma coisa que as pessoas vão lá ao sábado de manhã, juntam-se, né, e ganham zero. E devem se reunir no quintal que houver no bairro, ou onde quer que seja, e tinha custo zero. Esta é a minha opinião. A Assembleia aqui virou um fenómeno de muito dinheiro, muito gasto, muito formalismo. Vão de gravata, que é uma coisa que eu nunca entendi, não é? Gravata, mas gravata não é uma coisa do frio, da Europa e tal. Mas vão todos de gravata e casaco, não é? Esse é o sonho dos meus chefes sempre, toda a minha carreira, foi que eu pusesse gravata. Mas como é que nós podemos desmistificar isso? Estás a perceber? E dizer assim, olha lá, tu, cidadão que apanhas o chapa, que andas na rua e que és opinativo, tu tens lugar nessa Assembleia Municipal. Sim. E podes contribuir para gerar o equilíbrio entre os pensamentos que existem, os vários, e as diferenças que existem entre as diferentes forças. Eu acho que é muito importante nós mobilizarmos a participação do cidadão na Assembleia, mas também em todas as fases do processo eleitoral. Quando nós olhamos para a Lei 7 sobre as autarquias, que depois foi revista, republicada, nós olhamos para uma série de atribuições de papel, quando nós olhamos para questões básicas do desenvolvimento social, econômico, como incluindo o saneamento do meio, hoje em dia temos questões culturais, desportivas, temos questões de educação primária que estão dentro do escopo do município, das autarquias locais. O princípio da autarquia local é dizer que eu faço parte de uma comunidade e eu não posso ter quem decide sobre a minha vida longe de mim. Eu tenho que ter esta decisão perto de mim para que eu possa influenciar. Mas se eu, mais do que poder influenciar a quem decide, eu puder ter um espaço nessa decisão e poder dizer, nós temos que discutir a postura sobre os mercados, como os mercados da nossa cidade se devem organizar, da nossa vila se devem organizar. E eu ter uma voz a dizer isto é um dos papéis, mais do que votar
quem que vai ser o presidente, porque agora no modelo cabeça de lista a Assembleia Municipal tem um pouco mais de poder em relação a isto, mais do que fazer moção de censura em relação a um presidente que deve ser deixado cair ou deve ser mantido. Definir o plano de ordenamento territorial, definir o plano sobre o que é prioridade na nossa cidade, definir, ter uma palavra a dizer sobre essas empreitadas públicas, sobre o espaço, como é que nós definimos a atribuição dos doados, como é que nós protegemos a nossa cidade. É um papel bastante importante que o cidadão pode e deve ter nas autarquias, mas também criar um papel didático. Quando nós dizemos Assembleia da República, Casa do Povo, nós iríamos fazer uma... Que o povo não entre. Que o povo não entra. Nós iríamos, por analogia, buscar isto para a Assembleia Municipal. E é um pouco do que o Prista está aqui a nos trazer. Uma Casa do Povo, verdadeiramente, é um espaço em que um cidadão que não tem sapato, não tem condições para comprar sapato, Mas pode tem entrar, algo- tem como algo para tem dizer. algo a dizer, está lá e ver a sua voz refletida. Mas também que seja capaz de tirar a Assembleia daquela sala para o bairro. No sentido em que nós nos perguntamos, nos planos e orçamentos das Assembleias, Assembleia da República, Assembleia Provincial, sempre há coisas como jornadas, audições populares. Mas se perguntar a qualquer cidadão que se conhece algum dos seus representantes na Assembleia Municipal ou Assembleia da República, vai ter dificuldade. Mesmo a Assembleia da República, nós conseguimos dizer 6, 7 nomes. Até hoje, há muita gente que é deputado que a gente não conhece, nunca viu a falar, nunca viu. Então, sabe como é que eram escolhidos os deputados no tempo da ditadura? Sabe como era? Não é? No tempo, não é? Do que se chamava ditadura, né? A Primeira República. Na Primeira República, onde havia um partido marxista-leninista, não é? Isso. Que depois, quando, na minha opinião, quando Samora Machel acordou e percebeu que a solução não era por aí, mataram. Não é? Porque tornou-se perigoso, não em Moçambique, tornou-se perigoso para o mundo, porque ele tinha um poderio político muito grande. Sabe como é que era? Era nos bairros, levavam os deputados, as propostas que o partido fazia, punham à frente, e diziam, o Stuart vai ser candidato. Eu dizia, não, esse Stuart aí roubou-me 100 paus. Ou esse Stuart, É um bêbado do um bairro. bêbado. Era uma ali escolha era popular, né? Eram as Assembleias Populares. Era Toda a assim, gente é. conhecia E o os nome? ministros. Eu sabia o nome dos governos todos, que nem equipe de futebol. Hoje eu Não tem como saber hoje em dia. não, também não tenho muito interesse. Mas se calhar há muita gente que está nesses postos, também não interessa que saiba que estão ali naquele posto, né? Mas os deputados eram escolhidos assim. Exato, Era mesmo, é. e tínhamos com um cartão de voto. É um paradoxo, tinham muitos. Não estou a defender nenhum modelo, mas a verdade é que havia muito mais participação. O bairro tinha assembleia, que era informal, era tipo apitalo este sábado. A malta ia lá e discutia. Toda a gente tinha coisa. É verdade que não se podia pôr em causa o sistema. É verdade. É verdade que houve muitos problemas, muitos abusos, muitas arbitrariedades. Verdade. Né? Agora também há. Né? Também é verdade. Mas também é verdade que a nossa participação como cidadãos era até era intensiva demais. A gente ficava cansado. Na escola onde eu trabalhava, por exemplo, era reunião, nós chamávamos os grupos de dinamizadores e nós é que escolhíamos. Éramos mais tolerantes em relação a um outro mesmo. Mais esperançosos Mais também. esperançosos. E acreditávamos mesmo, nos políticos, não é? e opinávamos. Eu vou dizer, opinava-se. Opinava-se muito mais do que se Exatamente. opina hoje. Volta aqui Yeah. a questão, indo ler também aqui os comentários, volta àquela questão que estava a surgir. Quais são os termos de referência do secretário, do chefe de quarteirão? Né? Qual chefe do O quarteirão? chefe de quarteirão é eleito Como ou é que ele é ou escolhido? Né? E Não, acho que não é isto eleito, vai- né? Eu não sei, nem conheço é o eleito, meu. eu já participei numa participaste? assembleia, Alguns porque a senhora tinha modelos. que desligar-se, então chamou a assembleia e não havia candidato. Bom, isso podemos contar noutro momento, mas ela chamou para a eleição, ela chamou. Agora, Mas desculpa, amiga, só uma coisa que eu me esqueci de dizer. Nós criticamos muito os políticos, isto é mundial, mas as pessoas boas, as pessoas com boas intenções, etc., demitiram-se, como eu. Né? Se me chamarem para o governo ou para a Assembleia, eu não vou. A maior parte das pessoas, é no mundo, a situação é mundial, a maior parte das pessoas não vão. Não é? Se me chamarem para eleger chefe de quarteirão, vou dizer, nem pensar, por acaso até sou.
Agora estou a mentir, porque eu sou presidente da Comissão de Moradores do meu prédio. Farto-me trabalhar nisso, por acaso até sou, mas não é chefe de quarteirão. Tem um objetivo concreto, né? Tem um termo de referência concreto e fazemos coisas concretas. Mas eu acho que muita gente se demitiu da sua função social. Pagam para isso, né? Se não pagam. Eu acho que aí há dois fatores, e tem toda a razão, as pessoas se demitiram, mas há duas questões. A primeira questão é a questão que nós colocamos logo à partida, que bem referiu, que é a decepção, descrédito em que muitas dessas estruturas caíram. E a politização dessas estruturas, principalmente para nós os jovens. Nós vemos muitas vezes os secretários dos bairros a reclamarem que os jovens não participam na reunião do bairro, mas de repente o jovem vai à reunião do bairro, de repente começa a ouvir viva a partir de X, e o jovem tenta se rebelar a esses jovens confusos, reacionários, nem mais recebe o calendário da reunião do bairro. Eu estou a tentar ver se eu conseguimos um dia criar um debate à volta disso, que é à volta daquilo que se escreve, que se diz não, as pessoas estão livres, não sei o quê, e tu vais, por exemplo, estás de facto numa situação dessas e é tipo, acabas descobrindo que estás numa cena partidária. Estás a perceber? As pessoas não têm, e deixam de ter confiança. É por isso que muita gente, por exemplo, se calhar as pessoas não vão. Eu penso que tem muito a ver. É assim, estamos com 10 minutos Vamos passar uns comentários para irmos para a reta final. Para a reta final, não, eu gostaria muito de falar um bocadinho. Agora queria entrar para as fofocas. Fofocas verdadeiras. Deixa eu só fechar este ponto que estava colocado de forma muito rápida. Tem este lado. E tem um outro lado, que é... nós dizemos que há um direito à participação política no nosso país. E o direito à participação política é participar na política partidária, Mas para um jovem, um cidadão, quando vê que tu estás numa partida de futebol em que tens um jogador que é guarda-redes, é segurança, é o apanha-bolas, é a plateia em simultâneo, quando quer marcar o golo com a mão, mas a qualquer momento essa pessoa tem poder de te tirar ou de te colocar como adversário no jogo, também é um bocadinho difícil. As pessoas, e aí eu concordo com o que o Prista estava a levantar, nós dizemos, nós não estamos satisfeitos em Moçambique, hoje não tem alternativa. Mas depois nós estamos disponíveis a ser alternativa. Quando nós tentamos ser alternativa, quando nós tentamos fazer algo, não começas a dizer, não pode andar com a Quitéria, porque a Quitéria está envolvida na política. Então, a partir desse momento é um leproso. Então, nós queremos poder criticar que não há opção, queremos poder criticar que não há programa, queremos poder criticar que os jovens não têm interesse em fazer coligações partidárias e fazer listas. Mas quando o jovem faz coligação e faz o grupo de cidadãos eleitores proponentes, já começa a ser diabolizado. Aquilo sempre vimos que não é nosso. Então é isto que também nós temos que desmistificar para deixar os jovens à vontade, para de forma independente, no seu bairro, eles poderem ocupar essas posições. Qual é o problema de um político ir participar de uma manifestação? Não há nada na lei que impeça. Qual é o problema? A pergunta foi qual é o problema, mas vamos lá. Aqui o Vida Louca pede mais volume. Estava aqui a pedir. Ok, isso é um problema técnico. O Saramago dizia, vi uma fala dele, que tudo se discute menos a democracia. É o Deus democracia, ditadura da democracia. E eu acho que a gente está a fazer exatamente isso, abrir estes buracos que estão lá e que vão sendo tapados, porque a democracia é que resolve tudo. Vamos lá, a Záuria diz que sempre vale a pena desde que tenha objetivos bem definidos, tarefas distribuídas e lema comum. King Faftini manda um grande abraço. Abílio Adamo, parabéns, Cota, puxa a charrua e estamos aqui para dar seguimento. Um ala para meu Siva Cuca. Bom. Okay. Sucesso sempre, diz o Bacar. Jacinto Ben diz, a verdade é que os velhos de medo da juventude, os velhos têm medo da juventude. Olha o nível de conhecimento que a Quitéria tem. Os velhos olham para isso como ameaça. Não sabem o que é um orgulho para o país ter jovem com muito conhecimento. Não concordo, eu sou velho, não tenho. olha, senti a mesma coisa, apesar de não ter aqui. Desculpa, não sei quem disse, mas sou velho, estou absolutamente em desacordo. Eu era jovem, costumo dizer Sherba, eu vou te interromper nisso. Eu quero falar um bocadinho sobre os últimos acontecimentos, que é inevitável nós falarmos sobre isso, que é falar sobre
o que está a acontecer no recenseamento, né? E ontem fiquei um bocadinho preocupado. Deixas-me terminar e vais nessa para irmos para a final? Ou vais aí? Ok, vou aí, depois já acabamos com isso. Então, só para não perdermos esta oportunidade de falarmos sobre isso. E ontem preocupou-me um bocadinho o discurso do Presidente da República, quando ele disse que era para as pessoas não acreditarem no que se estava a passar. E preocupa-me, né? Eu queria deixar isso bem expresso, porque, ok, mesmo sabendo que as redes sociais e que há muita manipulação e há de imagens e podem-se criar às vezes filmes que não existem na realidade, é preciso tomar precauções. E para mim um chefe de Estado não pode dizer que é tudo mentira. Eu acho que devia ser no sentido de aconselhar primeiro ao Secretariado Técnico de Administração Eleitoral para ficarem mais atentos. No programa passado falámos se havia a possibilidade de haver observadores que fossem, portanto, neutros, né? E que supervisionassem esse processo do recenseamento. E quem devia ficar com as chaves, se calhar, não devia ser nem o STAI, nem ninguém do partido, porque essas pessoas estão todas envolvidas nesse processo, e ficar alguém com as chaves do sítio para que ninguém, de madrugada, vá lá começar a forjar cartões fantasmas, ou então mesmo esse problema de dizerem que vais fazer uma fotografia, tu, por exemplo, como branco, és quase albino, tu és capaz de não sair na fotografia do recenseamento. Saí, tenho o meu cartão. Saíste? Vamos mostrar. Funcionou bem. Então, queria falar sobre isso, porque há, sim senhora, muitos problemas. O CIP, o Centro de Integridade Pública, identificou, e eu acredito, porque acredito na integridade do CIP no que diz respeito a esse tipo de investigação. Eles não passam informação nenhuma que não seja, portanto, exposta às pessoas que estão em causa, né? E o resultado é que as eleições, aliás, o recenseamento, e eu sou da opinião que sim, devem ser prolongadas. É perigoso o presidente Nilson se pronunciar sobre isto. O presidente Nilson só pode se pronunciar sobre as eleições como parte interessada. Quer dizer, este já é um problema de raiz da credibilidade do processo. Nós estamos a vir de um processo de 2000, o último processo eleitoral, em que o presidente Nilson já teve um pronunciamento relativamente ao capim que cresce mais do que deve. Quando o INE teve a atitude corajosa de dizer que o número de recenseamento de casa só era possível em 2040. A população de casa só podia chegar àqueles números, no mínimo, em 2040. Então, quando o presidente Nilson vai e faz as reformas no INE, porque está a emitir opinião que está a prejudicar aquilo que entende, a percepção pública entende como um arranjo para favorecer ao partido no poder, já deixa muitas margens de dúvida sobre a real credibilidade, transparência, independência e liberdade do processo eleitoral. O mesmo estamos a assistir neste momento. Quando nós vemos todos esses incidentes que estão a ser, graças ao tempo das redes sociais, estão a ser filmados em tempo útil. Nós estamos a falar de fotografias. Muitos deles são vídeos, são confissões, são flagrante delito, em que as pessoas chegam na casa de um primeiro secretário do Partido Frelimo e encontram máquinas de recensear. Isto é de uma gravidade enorme. Eu costumo dizer, olha, nós como cidadãos, todos nós já passamos por uma avaliação, quer dizer, muitos de nós passamos por uma avaliação, seja para emprego, que seja para a educação. Quando nós estamos a fazer um teste e de repente nos encontram a cometer uma fraude, alguma vez pararam para nos perguntar: ei, quantas perguntas é que copiaste? Vamos anular o número de perguntas que copiaste e o resto das perguntas vamos manter porque o nível de fraude não foi suficiente para influenciar o resultado final da tua avaliação? Não. Quando um estudante é encontrado a cometer fraude, é imediatamente anulado o exame, é suspenso, as medidas todas tomadas. Nós estamos a dizer que não, estamos a ensinar maus valores ao cidadão moçambicano. O jovem que cresce hoje não pode se criticar que o jovem não tenha valores, não tenha princípios, que nós já ensinamos no processo eleitoral, que pode-se matar alguém, pode-se prender pessoas,
pode-se adulterar cartões de eleitores, pode-se ter ordens expressas para as pessoas não recensearem ou recensear de forma lenta, porque se desconfia que pode ser de um outro lado, pode ser listas noturnas de recenseamento. Mas vamos dizer no comunicado do Conselho, no acordo do Conselho Constitucional, que houve irregularidades, mas não influenciaram os resultados finais das eleições. Então temos que começar a discutir valores e princípios do nosso Eu acho Estado. que é importante. Tó, tens alguma coisa a dizer sobre isso? Não, como sabes, este país está a viver um momento em que os três poderes estão completamente misturados, não é? E promiscuidade, não é? Então, é muito difícil. E eu sempre penso que isto só vai ter uma solução a longo prazo e faz lembrar aquele primeiro-ministro, acho que era ex-primeiro-ministro de Singapura, que diz um país só pode ter sucesso quando se basear na meritocracia, no pragmatismo e na honestidade. Nós não temos nenhum destas três coisas. Isso só se faz com a educação, mas a algum momento alguém tem que mandar fazer na educação. Às vezes faz-se à bruta, como alguns países que foram um bocado à bruta, né? Até lá vai ser isto, porque quer dizer, um concorrente não se pode meter nesses assuntos. Eu o que faria era mandava investigar. Exatamente. Há muito fake news, mas o que eu acho, o que eu recomendo, esse senhor que estavas a falar, na postura era só dizer, investiguem se é fake ou se não é fake. E não dizer que é tudo fake, não é? Porque também existe muita fake news. Vocês não podem acreditar nessas coisas. Não, Deixem as coisas correrem isso como já, estão, pois, nas calmas, porque arranjar confusão neste momento não é muito bom. Isso Esse é até um desacredita, discurso, não é? epá, Isso desacredita. Estás a perceber? Epá, e nós, para mim, epá, eu considero-me um cidadão consciente. Epá, tenho consciência também das minhas falhas, né, que eu faço todos os dias. Por exemplo, hoje tive que estacionar em cima do passeio. Confesso, estou a confessar isso. Epá, e sei que não é bom, estás a perceber? Sei que vou apanhar um raspanete teu daqui a pouco quando sairmos. Tu vais me dar Não, eu alguma coisa. prefiro não ver. Preferes não Quando ver? ele parou o carro, eu disse para aí, eu saí, vim-me embora, não sei quando é que ele parou. A ver, epá, E nós então- chegamos nesse mal Yeah. por sempre deixarmos as coisas correrem, como diz o Presidente da República. Chegamos neste nível porque nós moçambicanos fomos ensinados que quem é bem educado fica no silêncio, deixa as coisas correrem. Não, mas E não o pode, chefe tem eu sempre acho. razão. É por isso, está a ver, eu gostaria aqui, Téria, Tó, que vocês fizessem deste espaço aqui um espaço onde nós podemos passar essa informação, podemos incentivar as pessoas, os jovens, principalmente jovens. Vocês já sabem, nós falamos todos os dias e falamos especificamente nas quartas-feiras sobre essa possibilidade do associativismo e mesmo indivíduos que ligados às associações podem concorrer à Assembleia Municipal e concorrer. E vocês podem mudar essa estrutura, portanto, essa coisa obscura e desmistificar. Quando eu falo de desmistificar, estou a falar de como é que eu digo isso em palavras menos Em relação caras? ao ser político. Sim, em relação a ser É que- a participação, em relação à que participação. Mas não quando parti- concorrerem, quando concorrerem, digam o que é que querem fazer. Exatamente. Não é sou bonito, sou Stuart, sou bonito, não serve Mas, de olha, nada. mas a informação que eu tenho do CIP é que desde que nós começamos com este programa, estás a ver, 15 associações, estás a ver, inscreveram-se, estás a perceber, e com tudo completo, tudo muito bem feito, o que nos anima e que nos traz alguma esperança, estás a perceber, para a efetividade disso. Agora, temos que passar desse discurso para a ação, e uma ação que seja... Nós não podemos ser cidadãos que reclamamos todos os dias Não, tem sobre que as ser. coisas se nós não participarmos neste processo. Quer dizer, vamos para a rua e cortam-nos o trânsito e atiram garrafas para fora do carro e depois queremos reclamar de um governo que... Mas temos que ter um programa. Mas temos que ter um programa. Esse é o problema. Não, temos que ter nós próprios sozinhos, como indivíduos. Não, mas quem se candidata tem que me dizer, eu quero fazer isto. Este é o meu programa. E muitas vezes é cara. Então virou um produto de uma Coca-Cola, não é? Vamos votar no projeto que quer ser feito, não é na pessoa. né? Yeah. Ok, é assim, hã? É assim, não me esqueci, estou ali a ser chamado a atenção porque queria anunciar que segunda-feira o Centro de Integridade Pública, das 9 às 11 horas, no Centro de Conferências da TDM, está a organizar um debate sobre o recenseamento eleitoral.
que é para ultrapassarmos esta fase de dúvidas, porque há muita gente. Eu recebi mensagens, fui recebendo mensagens de pessoas que dizem: Stuart, aqui em Nampula, pá, estamos há 3 dias e não conseguimos recensear em 3 dias, mas não vamos desanimar. As pessoas dizem que nós não vamos desanimar, só saímos daqui quando nos recensearmos. E vai até quando o recenseamento? O recenseamento, bem, agora vai até junho, mas quer dizer, o Centro de Integridade Pública está a promover esta campanha para ver se nos prolongamos um bocadinho mais, que é para ver a participação de todos os moçambicanos. Os moçambicanos todos têm de participar neste processo, que é para depois podermos votar em quem nós achamos que nos vai governar a nível de autarquias, né? Como deve ser, né? Então, passem a ler mais os comentários, por favor. Vocês são os melhores, para mim, um dos melhores podcasts que tenho assistido. Já te interrompendo com este apelo. Agora ok, mas não se esqueçam, segunda-feira, centro de conferências da TDM, das 9 às 11 horas, para debater isto. Partidos políticos, o STAI vai estar lá, a CNM vai estar lá. Epá, por favor, participem. Não façam isso. Toca lá. A gente tenta, mas aqui a pressão é grande. O Jacinto diz, na verdade, só estão a discutir os deputados da oposição. Faz um soundtrack aí. Deputados da oposição, porque os do partido do poder só estão a bater palma para a falha dos mesmos. Temos na famosa Casa do Povo, Assembleia da República, aqueles que se dizem ser representantes. Parou. Votos que o vosso trabalho de debater vários assuntos que vão apoquentando o nosso Moçambique contribui para uma nação de todos, com todos e para todos os moçambicanos. Cumprimentos ilustres, diz o Chimoio, Fórum de Chimoio, ok. Verdade nua e crua, diz o sábado, Saturday. Acredito que os deputados, há uns comentários aqui que estão cortados. Acredito que os deputados representantes do povo nem são conhecidos pelo povo, na maioria, diz o Jacinto Bene. Ele diz umas quantas coisas. Carlos Fernandes diz, primeira vez em contato com Moçambique, gostei de ouvir as referências sobre comparações a propósito da Suécia, onde vivo há 40 anos, dos quais 30 anos empregado no Ministério dos Desportos, a desenvolver tudo quanto esteja a respeito do desporto e qualidade de vida. Um dos primeiros passos para desenvolver qualidade de vida na Suécia é que o governo patrocina todas as associações que integram atividades para crianças até os 17 anos. Daí a responsabilidade dos políticos em todas essas associações. Continuo a ouvir-vos com muito interesse. A nossa realidade é triste, disse o Carlos Fernandes. A nossa realidade é triste, diz o Jacinto. Edwin, mas hoje estamos com visão mais aberta e sabemos quais são as associações que estão para lucrar e quais estão para defender a sociedade. A associação em Moçambique são basicamente para facilitar a concessão, diz o Edwin. Bom, e eu gostaria de ler mais, mas na verdade são as que temos, algumas são continuação destas, e é isso. Obrigado, um beijo para vocês. Vamos fechar com a Prista. Quitéria, sabes cantar? Cantas também? Não tenho esse talento, infelizmente. Vou acompanhar com as provas. Acho que não tentaste. Não tenho essa sorte. Nós convidamos sempre os nossos convidados a se tocam, se fazem, para se expressarem na sua forma. E como isto é assim um bocado de coisa, não é? Agora podiam servir uma cervejinha, não é? Temos de falar com a produção aí atrás. Olha, veja os Let's go! Bacanela e me mango. Loco vai saba hingala. Bacanela e me mango. E vamos quata amquinheta. Baguala, se bomba é a mão. E vamos quata amquinheta. Baguala, se bomba é a mão. Culoco, baboia. Vasungula e cozinha. Cutugoku, baboia. Vasungula e cozinha. Mamara wene, kubabi salan, kolo manzere, nitaya kwene, mamara wene, kubabi salan, kolo manzere, nitaya kwene. Mango, 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 mango. A equipe técnica também tem canto. Mango, 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 mango. Uma ótima
boa forma de terminar. Não se esqueçam, segunda-feira, das 9 às 11 horas, no centro da TDM, ok? É importante vocês participarem. E olha, Asgo. 19, 20 e 21. 19 onde é que é? Franco. 20? Não, o campus da UEM. Eu estou na UEM. Para aqueles que querem ver o Divo. Querem ver o Divo. Hã? Epá, então se já passamos a parte de propaganda, o Dia das Crianças para a TP50 Saltimbanco, aonde? no Centro Cultural Franco Moçambicano. Centro Cultural 10 horas Franco e Moçambicano. Olha, vale a pena vocês irem. Porque assim, só para vos dizer, sabemos que há outras festas das crianças, mas diversidade. E vou-vos aconselhar, tem muita qualidade, conta histórias lindas. Vão lá ao Centro Cultural Franco Moçambicano e não tenham medo, se você mora no Congolote, na Mafalala, no Micajune, vão, aquilo está aberto para todos, aquilo não é para a elite, é para todos. Nós temos que... Mafalala é aberto. Mafalala também, olha, Mafalala estamos no domingo, né? Também vou estar na Mafalala. E é horas, tens que chegar a horas, senão não entra já. Como se eu... Mas se eu vou tocar, você tem que me respeitar. Primeiro vou te dizer uma coisa. Tens que chegar a horas para tocar. Não, você tem que me respeitar porque eu sou artista. Então se eu sou cabeça de cartaz. Se não fosse artista, não era para respeitar. Não. É que ele está-me a dizer assim, não podes atrasar, não podes atrasar. Se atrasares, tocas menos. Porque vais ter que sair a horas também. Já me falaram que tu és assim. Já me falaram que tu és assim. Normalmente a produção é que atrasa, mas mas este é uma coisa genética. Não tem esses problemas. Não, a banda boa. Ouve lá, então, Asgo. Mantemos o áudio. Banda Cuvo, com Banda Cuvo, ok? Com Banda Cuvo. Eu vou-vos contar, se vocês pusessem aqui umas cervejinhas, vias ver como o debate animal. Cuidado de não terminar, passando Vai das mal 20. tirar logo. Epa, que fixe, olha lá. No papel higiênico. Na minha escola não sai água. Na minha escola sentamos no chão. Vai, por que a escola não? Todo serviço público. Queremos ganhar. Não pode manter cacau no uso. Então, o que mais só conhece?